Nesse vídeo, gente, nós vamos trabalhar o capítulo 11 de 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 11, ele traz dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a adoração, a questão do véu na igreja. E o segundo assunto é sobre a instituição da Santa Ceia. Na Bíblia de Almeida, esse primeiro tópico, instruções sobre a adoração, diz assim: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Olha, eu diria assim, não só como as mulheres, mas como as mulheres, os homens, as crianças, os jovens, todos têm que ter um certo respeito. Até os ateus, se vai à igreja, é ateu, vai à igreja lá para abildar, mas tem que ter uma atitude de respeito. Essa Bíblia de Almeida é de 87. Tem uma Bíblia de 69, que o tema é o seguinte: o véu e seu uso na igreja. Essa aqui, o véu e seu uso na igreja, é bem mais aplicável ao capítulo, a desenvoltura do assunto do capítulo 11. O primeiro versículo, na verdade, de 1 aos Coríntios 11, segundo os estudiosos, é um versículo que deveria ser atribuído ao final do capítulo 10. E foi parar no começo do capítulo 11. Mas o tema propriamente do capítulo 11 começa no versículo 2. Eu vou ler o primeiro versículo como está: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você ler o capítulo 10, você vai ver que esse versículo cai como uma luva nesse final de capítulo. Mas isso aí é um detalhe, é coisa de estudiosos quem fez, quem escreveu, quem traduziu. O nosso aqui é ir e pregar. A minha intenção aqui é cumprir aquela passagem que Jesus falou: ide e pregai. Versículo 2, instruções sobre a adoração. 1 aos Coríntios, capítulo 11. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmitir a vocês. Ele não está falando tradições do templo de Diana, que os coríntios, a maioria dos coríntios eram adoradores de ídolos, e muitos que vieram para a igreja, que se converteram ao evangelho, por isso que essa igreja deu tanta dor de cabeça ao apóstolo Paulo, a Deus, através do ministério do homem apóstolo Paulo. E o Espírito Santo teve bastante trabalho se utilizando de Paulo para organizar essa igreja. E Paulo diz: eu elogio vocês sempre lembram de mim, vocês são amáveis, vocês gostam de mim, e vocês cumprem bem aquilo que eu ensinei a vocês. Quero, porém, aqui vem, ele vai começar a organizar a hierarquia. Porque os coríntios tinham sacerdotisas, sacerdotes afeminados, ladrões, salteadores, todo tipo de gente de todo mundo. O templo de Diana era um templo enorme e era frequentadíssimo naquela época, entendeu? Era uma referência religiosa e muitas dessas gentes conheceram o Evangelho de Cristo, mas vieram trazendo bagagens religiosas. A mulher com autoridade sobre o homem, sacerdotisas, elas vinham de lá, sacerdotisas, entravam no evangelho e queriam cumprir, algumas vezes queriam. Então eles estavam ali naquela adoração e havia uma misturada entre os costumes pagãos e o cristianismo, e Paulo começou a fazer isso aqui. Versículo 3, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. Vamos colocar isso porque tinha pessoas que se achavam o Cristo, nós temos hoje isso. O cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, porque tinham mulheres que se achavam os homens da situação, já tinha naquele tempo. E o cabeça de toda mulher é o homem, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo, para resolver de uma vez esse assunto, o cabeça de Cristo é Deus. Então cada um no seu lugar, combinado? Aí vem agora a organização da adoração.
que diz assim: todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça, que é Cristo. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, que é o seu marido, o seu líder, o seu homem, sei lá. Na época, o seu marido, o seu cabeça. Pois é como se tivesse rapada. Versículo 6. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Pronto, vou parar aqui no versículo 7. O que é que estava acontecendo aqui? É uma polêmica de usar o véu como obrigação ou não usar. O que acontece aqui? Essas mulheres, elas vinham do mundo. Prostitutas, elas tinham obrigatoriamente que raspar a cabeça. Mulheres que tinham sido infiéis tinham a cabeça raspada. As sacerdotisas e tal, as prostitutas cultuais do templo de Diana tinham a cabeça rapada. E elas vinham para a igreja para adorar, entravam lá no evangelho, no templo, na igreja de Corinto, mas elas ficavam fora de sintonia com aquilo. As outras irmãs todas com véu ou sem véu, com o cabelo comprido. As outras mulheres, até obedecendo o costume da época lá. E essas mulheres com a cabeça rapada. Mas elas não usavam véu. E o que é que Paulo está aconselhando aqui? Use o véu. Use o véu. Se você for lá para frente, ele vai dizer, não diz na própria natureza que o cabelo, ter a mulher, o homem cabelo grande é desonroso, a mulher, e que o cabelo foi dado em lugar do... Lá na frente, isso se resolve. A obrigatoriedade cai quando aquelas mulheres estiverem com seus cabelos, suas vestimentas todas reguladazinhas no evangelho. Você nunca mais escuta na Bíblia falar sobre essa questão do véu, sobre como obrigatoriedade. Mas vamos continuar aqui, versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. Ela veio da prostituição, ela veio de um casamento infeliz, ela veio lá do sacerdócio, veio do sei de onde, mas ela vai ter um relacionamento, ela vai ter um marido, ela tem que ter uma vida mudada. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Aí ele vai esclarecer aqui essa questão de a mulher ser menor do que o homem ser maior do que a mulher. Não tem menor nem maior na Bíblia, meu irmão. Não, porque Eva foi feita da costela do homem. Não tem. Vem aqui com Paulo. Vem aqui com Paulo. Veja bem. O homem não se originou. Cadê? Versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Versículo 8. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher se originou do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Oh, então, olha, tá aí? A mulher é menor. A mulher foi criada por causa do homem. Aí o versículo 10 ele diz: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Se conclui aqui, os estudiosos dizem que os anjos, e eu creio, eles estão na adoração. E eles levam as orações dos santos a Deus. E a mulher, uma prostituta com a cabeça raspada na época, ela recém-convertida, com a cabeça, o couro cabeludo aparecendo, uma coisa totalmente desfigurada, do natural, elas tinham as orações impedidas. E quando elas cobriam com o véu, elas retornavam, elas adquiriam a autoridade. Está aqui, ó. Por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter a cabeça coberta como sinal de autor. Como quem diz assim, eu estou convertida, Senhor. Eu sou tua serva, eu vim da prostituição. Eu tenho a cabeça rapada, mas não é por... foi por uma circunstância. E o anjo aceitava a oração dessa mulher. No Senhor, veja assim agora, Paulo vai resolver esse dilema
de que a mulher é capacho e o homem não sei o quê. Nada disso. Nada disso. Versículo 11. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Os dois são iguais. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce. Depois da criação de Adão, todos os homens da terra vieram de uma mulher. Só Adão que veio de uma forma criada. Então, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Mas tudo, gente, tudo, homem, mulher, criança, passarinho, cachorro, gato, árvore, tudo provém de Deus. Aí ele diz, julguem vocês mesmos, é apropriado a uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? É feio. A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter o cabelo grande e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como véu. Então depois que aquela mulher tiver o cabelo crescido, como eu já falei no vídeo, na leitura, ela volta ao normal, ela passa a ser uma mulher feminina. Cai a estigma de prostituta, cabelo rapado, cai a estigma de mulher que traiu, cai a estigma de que ela foi uma pagã, e ela com o brilho do Espírito Santo, com o brilho do Espírito Santo, que é o verdadeiro véu, passa a ser uma nova criatura. Olha só, é muita doutrina, muita obrigatoriedade, muito isso, muito aquilo. Aí ele diz assim, mas se alguém quiser continuar com essa polêmica, se alguém quiser ser contencioso a esse respeito, quer continuar, então fica aí se degladiando. Eu vi dois grandes teólogos aí na internet antes de ontem. Eu digo, meu Deus, 17 minutos de discussão, não porque lá no versículo tal, porque não sei o quê, porque Moisés precisou botar o véu, e não, mas também precisou tirar o véu, e lá no próprio 1 aos Coríntios, o apóstolo Paulo manda as mulheres ficar caladas na igreja, e os dois se debatendo, um pró a adoração com véu, e o outro contra, num sentido, ele querendo explicar que não era obrigatoriedade, e um interlocutor no meio. Eu digo, eu sinceramente eu não gosto nem de ver essas coisas, eu acho isso uma bobagem, atrapalha a pregação do evangelho, confunde a cabeça das pessoas. Mas se alguém quiser fazer essas polêmicas aí, quiser fazer podcast, continue fazendo, mas nós não temos esse espírito, costume, tá aqui, ó, nós não temos esse costume, isso é espírito de contenda, de divergência. Nem as igrejas aqui são pessoas, não são templos. Quando Paulo fala igrejas, aqui a Bíblia fala igreja, ela está falando de pessoas, eclésia. Templo é que é o lugar coletivo para adoração junta, igreja é individual. Nem as igrejas de Deus. O que acontece agora? Nós vamos tratar da ceia do Senhor, que é outro polêmico, outro assunto polêmico, a partir do versículo 17. Então na ceia estava tendo isso. Os poderosos vinham, os abastardos vinham, faziam a sua ceia individual e diminuíam os humildes. E de maneira que muitos ficavam sem participar da ceia, porque a ceia virou um local de distinção, de posição social, política, religiosa. E esse aqui é o eminente e tal, come primeiro, come melhor. Esse aqui é o varredor de rua, ninguém nem quer lavar os pés dele, nem nada. Então isso não foi legal, não foi legal. E o apóstolo Paulo disse, eu vou lhe dizer uma coisa, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. É o versículo 17. O 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Eu falei agorinha. E até certo ponto, eu acredito que haja divisões. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos dentre vocês os verdadeiros. Tem que ter. Sempre tem. As polêmicas vêm para separar o joio do trigo, para que seja conhecido os aprovados, os que são verdadeiros. Versículo 20.
Mas vocês, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Não foi assim que foi feita lá atrás. Ele vai dizer como foi feita. Pois cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, porque não tem posição social, outro se embriaga, porque come tudo e bebe tudo. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que são pobres, os que nada têm, os membros mais simples? É isso? Que direi? Paulo pergunta. O que eu posso falar sobre uma coisa dessa? Eu vou elogiar vocês por isso, uma atitude dessa? Claro que não. Não tem nem como elogiar vocês, coríntios. Não tem nem como elogiar vocês, crentes do século XXI, que vivem de posição social, de conhecimento, de política, de a melhor igreja ou a pior igreja. Onde que está isso no Evangelho? Que vergonha. Pois recebi do Senhor, 23, versículo 23, capítulo 11, de 1 aos Coríntios. O apóstolo Paulo vai mostrar como é a prática da ceia do Senhor. Recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, abre aspas, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, fecha aspas. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, abre aspas, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, que o beberem em memória de mim. Fecha aspas. Porque, versículo 23, porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam, gente, a ceia é um momento de grande consagração, de grande importância, porque sempre, versículo 26, porque sempre que comerem este pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É uma preparação. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aí ele diz no 28, faça um autoexame, examine-se cada um a si mesmo. Tudo bem, pecou, não tem homem que não peque. Claro, e outra coisa, na semana, no dia, no mês, no período que você está se preparando para praticar a Santa Ceia, essa reunião sagrada, é o período que mais Satanás ataca para nos fazer pecar e negar. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o que é o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Gente, temos que saber o que é a ceia, o que foi a crucificação, o que é a entrega do Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação. E não viver uma vida medíocre, uma vida qualquer, e depois vir participar das coisas consagradas ao Senhor. Se lembra de o neto de Nabucodonosor? Foi isso que ele fez. Ele praticou uma ceia desordenada. Daí teve lá Mené, Tekel, Ufarsim, o neto, o rei, o sucessor da Babilônia. Pegou os objetos santos, consagrados, e começou a beber. Então vai à ceia do Senhor, procura ter uma vida consagrada. No Antigo Testamento, quando Deus ia aparecer, ele mandava até os homens abster-se de suas próprias esposas. Está lá na Bíblia, eu não sei dizer capítulo e versículo, mas está. Bota no Google aí que aparece esse assunto. Então é isso que tem que acontecer. Uma consagração. Aí o apóstolo Paulo diz,
Vou repetir o 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O menino lá do Nabucodonosor. Por isso há entre vocês muitos fracos, fracos na fé, e doentes, doentes no sentido mesmo de doença, que contraem doença, e vários que já morreram, dormiram, aqui está escrito, dormiram, morte antecipada, morreram antes do tempo, dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízos. Tem perdão, tem solução. Não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, participem no mesmo momento daquela ceia, lavem os pés no mesmo momento, não deixe para ir depois, lavar os pés por último, escolhendo com quem vai lavar o pé, não deixe para ir, não, eu não vou na ceia com esse pastor, eu vou na ceia com outro pastor, não sei quem, eu vou na ceia assim, eu não vou na ceia com aquele irmão, isso é pecado. E nem deixe de ir à ceia porque está em pecado, porque tem perdão. Organize-se, nem que seja ali, aos trancos, mas agarre-se com Deus, porque é melhor do que ficar laçado por Satanás. Vá. Encare as suas falhas, as suas fraquezas, e Deus te abençoará, te ajudará. Aí ele diz aqui, se alguém estiver com fome, versículo 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa. A ceia não é lugar para grutunaria. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Tem mais coisas, tem mais instruções. A impressão que parece aqui é que a ceia era um almoço, uma ceia mesmo coletiva. Pelo menos pelo último versículo aqui. Coma em casa, etc. e tal. Mas é isso, no mínimo, nós devemos confessar nossos pecados ao Senhor, fazer uma reflexão antes de irmos à mesa do Senhor. Eu confesso que muitas vezes eu tenho que pedir perdão ao Senhor antes de ir lá participar da ceia, porque eu sou falho, eu tenho minhas falhas. Que Deus abençoe a todos. Esse foi o capítulo 11, espero ter ajudado. O capítulo 11 de 1 aos Coríntios. Shalom Adonai. Amém. Glória a Deus.